Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô Gêmeos. Esse é um canal somente voltado para mim, egrégora geminiana, portanto, se você tem esse signo forte, maravilhoso, no seu mapa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Vanessa, estou aqui para fazer a sua leitura geral de tarô. Você já sabe, se a leitura não ressoar, solte para o universo. Isso é sinal de que a leitura, então, essa semana foi para outra pessoa e tudo bem, isso acontece. Vamos lá, meus amores? Para mais uma leitura, mais uma semana. Quais são as energias para Gêmeos? Muita calma nessa hora. Não é a torre do tarô, é a torre do oráculo Folhas de Chá. O sentido da carta é completamente diferente da torre do tarô. Então, temos uma torre aqui. O que mais para Gêmeos? E a torre daqui desse oráculo é muito boa, tá? Muito boa mesmo. É o anjo. Energia celeste na sua mesa, energia angelical. O que mais para Gêmeos? Gratidão. Muitas cartas, porém eu vou aceitar, tá? O mês de fevereiro, isso pode ter acontecido para alguns em fevereiro. O mês de fevereiro é o mês 2, então a gente poderia também estar falando de casa 2 na mandala astrológica. Ou vocês joguem para o futuro, tá? Então, alguma coisa que tá nessa leitura pode vir a se manifestar para você em fevereiro de 2026. Temos aqui um destaque para o mês de fevereiro. Pode ser que esse mês tenha alguma importância para você, alguma ocorrência importante. A carta da flauta. E a mesa. Carta da mesa. Vou tirar só mais uma para Gêmeos, por favor. Gratidão. Vamos embora. Vamos começar. Quem és tu? Carta do elefante. Carta do elefante. Caramba, Gêmeos, a gente tá falando de uma longa jornada aqui. Para alguns pode ser que você tenha essa sensação de, Vanessa, tô há muito tempo em tal situação. Sabe aquela sensação? E eles estão falando, se você tem essa sensação, Gêmeos, aguenta mais um pouco, porque aqui tem sucesso, tá? Sucesso pelos seus esforços. Tem muito trabalho ainda pela frente, mas o que vem lá é muito bom aqui, muito bom. Isso aqui é como se fosse, depois de muito tempo, reconhecimento, finalmente sucesso numa situação que você já vem batalhando por. Então, vale a pena. E é muito legal que essa carta aqui, ela é bacana, ela é positiva, ela é bonita, ela mostra uma trajetória de perseverança. Ela também vem falando que você já não é mais o mesmo, a mesma, do começo da sua história, do começo da sua jornada. E que bom, né? Que bom que você já não é mais o mesmo. Significa que você se permitiu a transformação, a evolução, o aprendizado e que, portanto, você já não vai cair naquela casca de banana 2 vezes, né? Vanessa, uma só já foi suficiente. Já aprendi, já criei meus anticorpos e eu falei, muita calma nessa hora, porque você abre a tua leitura com essa carta aqui, que lá no tarô ela é muito temida, né? É a torre. Mas eu falei, tranquilizei vocês, que essa torre aqui é a torre do oráculo, do Folhas de Chá. E aqui essa carta é muito boa, fala de base, de solidificação de alguma coisa que se firma para valer na sua vida. Então, isso pode dizer respeito, por exemplo, a um relacionamento, a uma amizade, a um projeto, a um negócio. A gente tá falando que alguma coisa aqui fica firme na sua vida, né? Fala de sucesso pelos seus esforços. Você vem com uma energia de guiança, né? De mentoria angelical. Olha que maravilha. Meus amores, não esqueçam jamais, tá? Às vezes a gente perde um pouquinho a conexão. Não esqueçam de fazer oração para o seu anjinho da guarda. No momento em que você nasce, ele já está ali, te abençoando, te protegendo. Não perde essa conexão com o seu anjinho da guarda. Eu sempre falo que lá na infância é muito comum
a gente ter essa conexão mais estreita com o nosso anjo da guarda, né? Mamãe, papai, os avós, geralmente, eles incentivam a gente a unir as mãos, a pedir proteção, a agradecer. A verdade é que quando a gente vai crescendo, a gente chega lá perto da idade adulta, são poucos os que lembram do anjo da guarda, mas não esqueça, tá? Acende a tua velinha, coloca um copinho de água, conversa com ele, com ela, né? Não tem sexo, é o anjo da guarda. Então, é isso, tá? Peçam proteção, que eu sinto aqui é uma força angelical te protegendo, te acolhendo, dando sabe aquela sensação gostosa de um abraço que às vezes a gente precisa, de um aconchego, de uma energia que nos acolhe, principalmente quando a gente tá de coraçãozinho apertado. Você vai sentir esse quentinho, tá? Isso é muito bom. Gêmeos, aqui também a gente tem, ó, eu acho que isso aqui vem em fevereiro, tá? Porque a gente tem a carta aqui de fevereiro. Ai, Vanessa, que droga, queria agora. Meu amor, agradece, o importante é que vem. Força na peruca, você vai conseguir, seja lá o que for. Agora, temos muito trabalho pela frente, tá? Essa carta aqui, ela fala de muito trabalho pela frente. Vanessa, então não tem nada de negativo? Tem, porque a vida, ela não é só um mar de rosas o tempo inteiro, né? A vida, ela é real. Temos aqui uma carta que fala de um desaponto com uma pessoa querida, tá? Pode ser romântico? Pode. Pode ser amizade? Pode. Temos aqui um desaponto. Temos um desaponto aqui e depende dos graus, né? Em maior ou menor escala, mas temos aqui aquela sensação de, putz, fulano me desapontou. Isso também nos chama atenção para uma expectativa que a gente joga nas pessoas, sabe? Elas não têm a obrigação de atender às nossas expectativas. E às vezes a gente se desaponta porque a gente jogou uma alta expectativa numa pessoa que não nos prometeu nada. Então, vamos ficar ligado nisso, sabe? A gente pode jogar uma alta expectativa em nós mesmos, com coisas nossas, processos nossos. Meu esforço, eu acredito e tal. Mas no outro, a gente nunca deve jogar expectativa, tá? Porque às vezes não é atendida, não é correspondida, e a gente fica chateado. Então, temos uma energia de desaponto aqui, tá bom? Vamos lá? Meus amores, quem tá comigo aí nesse começo de leitura, peço gentilmente para que você deixe o joinha, deixe o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante. Se você deseja uma leitura particular somente na sua energia, entre em contato comigo, o e-mail tavernatarô@gmail.com. Aguarda um pouquinho e assim que eu puder eu vou te mandar o informativo, né, com a tabela de preços das leituras. É uma leitura gravada, não é uma leitura ao vivo. E eu vou abordar a tua situação e em até 3 dias forneço o link para você assistir a tua leitura. A gente vai falar sobre a tua situação, aquilo que você busca saber com o tarô. E é isso, tá, gente? O tema é você que vai escolher. Vou precisar, claro, que você me explique, né? Caso você queira fazer, que você me explique a tua situação. Vamos lá, Gêmeos. Oráculo de Delfos, mensagem, obrigada, já veio. Eu tô falando, gente, olha só. A energia do guia espiritual 2 vezes na sua leitura. Energia de um guia espiritual 2 vezes na tua leitura. Então, todo mundo tem, tá, gente? Um guia, uma mentoria espiritual. Às vezes a gente tá muito desconectado. E aí você fala, cara, eu não consigo escutar a resposta do universo. Falo com Deus, mas não tô escutando a resposta dele. Ele tá te respondendo. A gente é que perdeu essa conexão, como eu falei, né? O que mais aqui para Gêmeos? Ó, tá vendo? Um time do amor. O que mais aqui? Gêmeos. Nostalgia. Tem geminiano aqui ainda tá olhando para alguma coisa do passado. E às vezes, tá, gente, isso vem de uma forma inconsciente. A gente às vezes não se dá conta, né? E aí você pergunta, nossa, por que eu não tô conseguindo construir
coisas para o meu futuro, porque você está olhando ainda para alguma coisa do passado. E é como eu falei, às vezes a gente nem se dá conta, porque o tarô ele também revela coisas que estão no nosso inconsciente, ou seja, você está pensando, você está agindo, você está fazendo, mas não está se dando conta. E o tarô está falando, você está planejando o teu futuro, mas está olhando para o passado. É lógico que isso aqui não é para todos, mas tem alguém aí que está ainda olhando para o passado. Para aquilo que não foi, para aquilo que você perdeu. Ó, Aquário. Alguns de vocês podem estar lidando com Aquário, mas ou terem forte no seu mapa astral, mas no oráculo de Delfos, ele traz características aquarianas. Aquário é um signo que pensa ao contrário, é um signo visionário, futurista. É um signo que tem um pouco mais de facilidade, por exemplo, para se desfazer de velhos sentimentos, emoções, e quando esfria, esfria mesmo, né? Talvez alguns de vocês estejam precisando se conectar com essa energia, sabe? Para se desfazer de uma vez por todas de um passado, de uma lembrança, de uma memória que não está alinhada com o que você quer para o teu futuro. Entende? O que mais aqui, por favor? Mãe. Ok. Para alguns pode ter uma questão envolvendo uma mãe. Essa questão pode ser uma lembrança. Olha que interessante. Para outros, o teu guia, mentor espiritual é a sua própria mãe, tá? Se ela já partiu para o plano espiritual, tá muito forte que seja ela. Ou uma pessoa que de repente exerceu, né, essa função na sua vida, de cuidar, de acolher, de educar. Então tem forte aqui a energia de uma guiança materna. Uma guiança materna. Pode ser que essa mãezinha tenha sido do signo de Aquário, ou tenha forte no mapa o signo de Aquário. O que mais? Gêmeos. Proteção. Tô falando. Tô falando que tem uma proteção muito grande aqui espiritual, gente. Não tô de brincadeira, não. Olha quantas cartas de proteção, de guia, de mentoria espiritual. Vocês estão protegidos. Estão protegidos. Às vezes você fala assim, nossa, imagina se eu não tivesse. Sabe aquela coisa de, né? Quem nunca, né? Reclamar de um momento, de um... Mas é isso, gente. Vocês estão protegidos, sim. Eu sinto aqui que Gêmeos está precisando se reconectar com a sua espiritualidade, com a sua paz interior, né? É isso. E se você quer planejar um futuro, Gêmeos, eles estão falando, olha para esse futuro. Porque tem gente que ainda está olhando para o passado. Para alguma coisa, uma pessoa que de repente ou se fechou, um caminho que se fechou para você. E eles estão falando, nada é por acaso. Se você está olhando para uma situação que não aconteceu, que não rolou, para um caminho que se fechou, uma pessoa que não, de repente não te quis, tudo tem um propósito. E aqui o propósito maior foi te proteger de alguma coisa. E às vezes a gente não entende. O romance, a cegueira. Tem uma coisa aqui de, e a arte. Reinventar o seu caminho. Talvez você não esteja enxergando, tá vendo? Qual é o caminho, qual é a direção. Mas vocês serão guiados aqui. Vocês serão guiados. Vocês serão guiados. Vamos lá, Gêmeos. Meus amores, não esqueçam de deixar o joinha, de compartilhar, de participar. Quero um pouquinho mais de interação aí. Me contem a cidade de onde vocês me assistem. Já falei várias vezes, nós temos geminianos aqui do mundo inteiro. É da Suíça, da África, de Angola, Paris, Estados Unidos, Portugal, Brasil, que é imenso, maravilhoso. Um beijo para cada um de vocês. Vamos lá, Gêmeos. O que mais? Primeiro veio essa daqui. 8 de copas. 5 de paus. É curioso, hein? Tá fazendo mais sentido assim.
Mas também a ordem aqui pouco importa, né? O que mais? Gêmeos. 7 de copas. 8 e 7, 15, né? O que mais para Gêmeos? Ó, tô falando. Olha a necessidade de olhar para frente, de planejar a tua vida, de ver os próximos passos, talvez de organizar melhor, sabe? O que você vai fazer, colocar no papel, ajeitar, fazer um cronograma do que você quer para esse ano. Quais são as suas metas? Já alcançou alguma meta que você tinha estipulado para você em 2025, Gêmeos? Eles estão perguntando aqui. Sabe? Talvez alguns de vocês, ó, 7 de copas com a nostalgia, eu tava indo na direção, Vanessa, da realização dos meus sonhos, das minhas metas para 2025. Talvez você tenha se perdido um pouco aqui no caminho, me distrair, sabe? Aqui tem muito uma coisa de coisas que me tiraram da rota momentaneamente e eu não percebi. Então, manter o foco naquilo que você quer, tá? Também tem alguma coisa aqui para vocês, que você abre aqui com esse 5 de paus, é como se fosse uma luta, uma guerra, alguma coisa que você está lutando ou batalhando por, e eles estão falando, nem sempre precisa ser sempre tão sofrido, sempre tão difícil, será que sempre tem que ser assim? Eles estão falando para você ir numa outra direção, sabe? Eles estão falando para você ir numa outra direção. E é muito curioso que, ó, o time do amor tem alguém que está fechado para essa nova direção, para essa nova possibilidade. E fica ali, sabe, lutando por uma coisa que não vai acontecer, que não vai rolar. O caminho é outro, Gêmeos. Só que aqui você tem que trabalhar primeiro a tua abertura para novas possibilidades. É como se tivesse alguém aqui dando murro em ponta de faca, insistindo numa situação. E eles estão falando, mas desse jeito, Gêmeos, tá tão difícil e não precisa ser sempre difícil. Tem outro caminho que é melhor para você. É lógico que você tem o livre-arbítrio, você vai escolher aquilo que deixa o teu coração mais tranquilo, mas eles estão dando essa orientação, sabe? Que tá na hora de você ir numa outra direção. Entende? E aqui tá pedindo um pouco mais de foco, porque Gêmeos tem uma mente criativa, passam-se muitas ideias, possibilidades, são ideias muito frenéticas na cabeça do geminiano, e você acaba meio que... Sabe quando você se encanta com 1000 possibilidades, e aí você não joga o foco em apenas uma. Eles estão falando, foca, Gêmeos, foca, não se perde no processo, tá? Foca e leva o que você começou até o fim. Eu posso estar falando aqui com pessoas que têm uma dificuldade de focar, de levar uma tarefa, uma missão até o fim. Então, pode ser pessoas aqui que começam alguma coisa e aí desiste no meio, quando enxerga uma dificuldade, né? Posso estar falando com os geminianos aqui, olha que interessante, né? O tarô é uma coisa incrível, uma ferramenta maravilhosa. Eles estão falando que tem um geminiano aí com quem eu estou me conectando, que tem dispersão. Então, pode ser um TDAH, né? Pode ser um TDAH e você fala, nossa, o que tem de errado comigo? Não tem nada de errado com você, Gêmeos. Talvez você precise de um diagnóstico também para ajudar você a focar, né? E aí tem que ver se você é o tipo desatento ou se você é o tipo hiperativo, por exemplo. Mas em ambos você acaba perdendo o foco e aí você se perde, eu não consigo fazer nada. E aí você fica assim, caramba, o que está acontecendo comigo? Entende? Então, tô me conectando aqui com os geminianos que podem ter déficit de atenção, TDAH. E aí você tem que investigar, senão você começa a achar que o problema é você que não consegue nada. E não é assim, sabe? O que mais? É porque eu sou psicóloga, tá, gente? Aí, às vezes, eu vejo uma questão assim, eu não posso deixar passar. Aliás, eu tô me preparando agora, né, para voltar a atender. E aí, porque eu passei uma fase aí que eu tava me dedicando mais aos canais, aí dei um tempo e agora eu vou voltar.
Então, eu consegui ver isso aqui também. O que mais? Ó, 3 de ouros. Sete de espadas. Você tá se auto-sabotando muito numa situação. Quando você tá olhando na direção que não é para olhar, quando você não acredita no processo, quando você não acredita em você, sabe? Peraí, mas aqui também tem outra coisa, eu já vou falar. Esse 7 de espadas aqui, por favor. Três de copas, é muita copa na tua leitura. 8, 7, 15, 3, 18. Tudo copa, 18. 18 é a lua, hein? Aqui tem, hein? Ah, mas não adianta que o tarô revela mesmo. Lua escondida com 7 de espadas, esse é o meu método de fazer. E uma torre, meu bem. Então tá. Tua leitura aqui no final vem uma bomba. Bomba, bomba, gêmeos. 10 de paus. Sabe o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo uma pessoa que te coloca em conflitos, sejam eles externos ou internos, sabe? E essa pessoa, ela tenta te distrair, fazendo você prestar atenção numa coisa. E quando você tá focado nessa coisa, essa pessoa tá aprontando. Essa pessoa tá agindo enquanto você tá ali se preocupando ou se ocupando de alguma coisa. É como se essa pessoa jogasse ali para você uma distração. E aí você fica ali naquilo. Enquanto você tá naquilo, essa pessoa tá fazendo alguma coisa por trás. Isso aqui pode envolver trairagem, jogos, manipulações. É muito interessante que ainda está no oculto. Ainda. Por quê? Porque, meu bem, aqui você tem uma torre. 7 de espadas. Se tem alguém aqui te manipulando, se tem alguém te escondendo alguma coisa, você vai descobrir. Essa pessoa vai passar uma vergonha. Uma vergonha, porque o 7 de espadas é o malandrinho, né? Ele vai se dando bem, mas esse jogo de vantagem tem tempo e o relógio está passando. Com a torre, eu sinto aqui alguém que vai ser desmascarado. Desmascarado mesmo. E é do teu círculo de convivência. Você vai falar assim, meu Deus, fulano. E de repente, tá, gente? Não é que essa pessoa estivesse, pode ser, tá? Uma outra situação que eu vi aqui, de repente não é diretamente com você, mas sabe aquele escândalo no ambiente de trabalho que você fica sabendo de uma pessoa que fez alguma coisa e você fala, você custa acreditar? Você fala, nossa, mas caramba, né? Aquela pessoa parecia ser tão séria, parecia ser tão focada, tão bacana. Então pode ser aqui um pequeno escândalo, tá? No ambiente de trabalho, mas vem à tona mesmo, que aqui tem uma torre, isso aqui é uma exposição. Sabe, essa torre é assim, é algo que cai e todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver, tá? Todo mundo vai ver mesmo, ok? Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão. Já vou encerrar aqui a nossa leitura, vou deixar os signos, a nossa frase, mas se você ficou comigo até agora, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante. Deseja uma leitura particular somente na sua energia? Quer que eu aborde a sua situação? Manda um e-mail para mim, tavernatarô@gmail.com. Aguarda um pouco, que assim que eu puder, vou te responder, te passando a tabela de preços. É uma leitura gravada, não é uma leitura ao vivo, mas vou abordar a sua situação, vou responder aquilo que você busca saber com o tarô e em até 3 dias te forneço o link para que você possa assisti-la no conforto da sua casa. É um link privado, particular, claro, só você terá acesso e é isso. Tá? Então, se você tem interesse, tavernatarô@gmail.com. Vamos lá, então? Gêmeos, o que nós temos aqui? Signos: Leão, Escorpião,
Áries, Capricórnio, Libra, Câncer, Escorpião, Sagitário. Vamos lá. Uma frase, uma afirmação. Coloquem aí nos comentários. Eu sou capaz de mudar a minha realidade. Eu sou capaz de mudar a minha realidade. Geminianos, a todos vocês a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição, um grande beijo no teu coração, Papai do Céu proteja a todos, te vejo na próxima.